Olá, seja bem-vindo à STP-TV. O programa de hoje tem dicas para si que deseja ser bem-sucedida. Já lhe conto tudo após uma reportagem. Fashion significa moda, mas na linguagem popular essa palavra não tem uma definição exata e apresenta significados semelhantes. Veja algumas. Alta costura, a moda feminina mais sofisticada ou o modo de trajar-se o ambiente em que circulam as pessoas de nível ou status social mais elevado. A palavra é também empregada para designar o aspecto mercantil, o mercado da moda, a concorrência das grifes e os eventos em que se apresentam inovações e tendências na moda feminina. Por outro lado, ser fashion é sinónimo de ser livre para usar, ter o próprio estilo e, sobretudo, ser o mais natural possível. Arrisque e revela o brilho que há em si. Olá Maria, Olá, muito Maria. bem-vinda à STP-TV, mais uma vez, uma repetente aqui É na verdade. STP-TV. Muito obrigada por ter vindo e desta vez vamos poder conhecê-la assim um pouco mais, o seu percurso, a sua carreira e conversar um pouco sobre esta questão do vestir para o sucesso. Portanto, para tentarmos perceber como é que a forma como nos apresentamos acaba também por influenciar todo o resto. E queremos conhecer quem é a Maria. A Maria ultimamente é mais conhecida através do blog Castanho Puro, que foi o blog que lancei em 2011. Comecei numa brincadeira entre amigas: Maria, o que é que eu vou vestir hoje? O que é que achas? O que é que fica bem? O que é que não fica? Porque eu sou uma apaixonada por vestidos. Vestidos é é a peça de roupa com que eu mais me identifico. E a partir daí nasce o Castanho Puro. Mas antes disso trabalhei sempre em moda, aliás. Antes de tudo mais, fui estando na moda a par com a minha escola, a minha formação em turismo. Mas como é que surgiu esta paixão pela moda? A paixão pela moda surge tarde, porque eu sempre fui muito Maria Rapaz. Sempre fui Maria Rapaz, mas o interesse mesmo, em 2011. Mas em moda comecei a trabalhar em 2006, 2007. Foram aí que surgiram os primeiros books, a entrada para a agência, depois durante a faculdade. Do outro lado, enquanto Do modelo. outro lado, enquanto modelo. Depois foi a minha participação no Miss Angola, que ganhei 2 prémios, Miss Fotogenia e o Segunda Dama de Honor. E a partir daí comecei a investir Portanto, em tem algo. grande potencial para estar à frente. Sempre trabalhei mais em publicidade, mais como modelo publicitário. Apaixonei-me pelas câmaras e fui fazendo várias publicidades para Angola, que é o meu país, mas a África em geral. E como é que é este mercado no mundo da moda, mais especificamente dos modelos? Sim. Há muito mercado para os modelos africanos? Atualmente há muito mais mercado porque com a evolução e com a evolução económica dos países africanos, não é? Atualmente estão a começar a emergir, aparece mais oportunidade, as marcas de moda e não só, mesmo produtos alimentares, o nosso mercado aumentou. E a maior parte das publicidades são gravadas cá e depois passam para Angola. Exatamente. Agora já está mais 50-50, não é? Angola não só a maior parte dos países africanos, mas as publicidades eram feitas aqui, o que também possibilitou haver muito mais trabalhos. Mas voltando em 2006, 2007, não havia tanto mercado. Ou seja, mas é aquilo que eu costumo dizer, e que é um bocado polémico. Cada continente acaba por ter as suas preferências, as pessoas seguem padrões. Nós não vemos, por exemplo, pessoas negras a apresentar o telejornal na Europa. É raro, é raro ver. Ou seja, em África também não vemos muitas pessoas, muitos caucasianos a apresentarem o telejornal. Ou seja, a mesma coisa acontece com produtos. As pessoas seguem padrões, as pessoas identificam-se. E as marcas, para uma marca vender, quanto mais a pessoa se identificar com a marca, melhor. E acaba por ser assim. Mas se nós já formos, por exemplo, a Nova Iorque, não vou falar só em termos de cidades, mas em termos de países, fomos para os Estados Unidos, vemos muito mais modelos africanos a trabalhar, porque o mercado é muito mais vasto. Se nós formos, por exemplo, também para a França, Paris, nós temos o Black Fashion Week Paris, que abriu então a possibilidade de muitas modelos africanas trabalharem. Mas sempre houve mercado. Pouco, mas nunca deixou de haver. E neste momento tem havido uma mudança de padrões. Portanto, o standard já não é a mesma coisa. Não, de todo. O padrão que há uns tempos atrás se via e que se consumia já não é o mesmo que é hoje. A que é que se deve esta mudança e, neste momento, qual é a grande mudança? Mais uma vez, eu não querendo tornar-me muito repetitiva, mas nós no mundo temos de ver que o dinheiro manda.
querendo ou não querendo, se formos práticos e se olharmos para as coisas como são, o dinheiro manda. A economia está a par de quase tudo. É verdade, é verdade. A economia, lá está, tem altos e baixos, e nestes altos e baixos, este é o alto em que a África está no topo. Ou seja, as pessoas procuram muito mais, interessam-se muito mais. Há também uma procura da Europa em relação à África em termos económicos, porque com a crise de 2008, a maior parte dos países começaram a procurar outra vez a África. É como que uma segunda colonização, mas de maneira diferente, uma abertura diferente, com evolução de mentes, mas há muito por falar sobre esse assunto. Mas em termos de moda, e voltando à moda, sem dúvida que os padrões alteraram-se. Nós já vemos, por exemplo, o nosso pan-africano, e é muito interessante ver que mesmo executivas, porque nós em termos de trabalho, temos uma contenção diferente, temos uma imagem diferente que não a do nosso dia-a-dia fora do trabalho, não é? Fora da nossa vida profissional, mas já vemos muito o padrão africano nas roupas. A África está a dar-se a conhecer ao mundo. Está na moda, sim. Que é um termo que eu não gosto muito de utilizar, apesar de pertencer a um mundo, mas penso que quando um estilo está, as peças só se vão alterando de maneira diferente. Mas sim, o está na moda é o termo mais correto. E muitas vezes as pessoas não vão pesquisar o porquê daquilo. Exato. E só usam o que acaba por saturar um bocado quem já está. E muitas vezes não aceita a ideia do... Então, mas agora, África, só se ouve falar de África, é na música, é a comida, é os costumes. Sim, ouve-se falar de África porque há muito mais gente a ir para a África. Voltam com novidades, trazem o que vêm lá, mas não era aquela ideia. Ainda hoje eu falava com uma amiga que ela dizia-me: eu gostaria tanto de conhecer Angola, mas tenho medo que me matem. Calma. São os tais estereótipos que ainda se mantêm nas mentes das pessoas. É verdade, aquela ideia de guerra e depois também a televisão em si, o facto de já surgirem telenovelas com a África inserida, as pessoas já vão vendo uma África diferente. Muitas vezes já indo muito buscar a parte luxuosa, mas... Exatamente, não é? Tem de tudo, é como em todo lado. É de tudo. E, portanto, tem sido importante esta abertura também de África para o mundo, nas várias vertentes, não só na área da moda, mas nas várias vertentes. Jovens como a Maria têm conseguido também que os seus trabalhos avancem cada vez mais por esta abertura ao mundo? Sem dúvida, sem dúvida. E eu tenho acompanhado essa evolução porque saio de Angola em 96... Volto em 2012, sempre tentando manter o contacto, sempre estando a par, não é? Aprofundando mais em 2011, porque eu cresci cá e perdi um pouco o contacto com as minhas raízes, perdi um pouco o contacto com o país, mas quando voltei, já voltei com a minha ideia formada e eu sou aquele tipo de pessoa que dificilmente me esqueço daquilo que já vivi e que levo sempre exemplos para a vida que me permite ter cautela com umas coisas ou saber como agir. É importante. E, ultimamente, esta abertura que houve, sem dúvida que nos deu a oportunidade de podermos conhecer um bocadinho mais do que... Eu falo no caso de jovens como eu, que cresceram cá, algumas já não têm família lá, mas acabamos sempre por procurar as raízes. E quando procuramos e vemos e gostamos daquilo que encontramos, é muito bom. E tem-nos possibilidade de fazer isso. E neste caso em que estava a falar em relação às raízes e às jovens que já têm um pouco das duas culturas, também acaba por ser importante conseguir fazer o casamento perfeito entre as culturas em que se vive. No caso da Maria, como é que faz esta junção, esta aculturação entre estes dois países que neste momento conhece e que fazem parte de si? Eu falhei um bocadinho em relação a isso. Falhei porque deixei um bocadinho Portugal de parte. Porquê? Porque as pessoas conhecem a Maria que vive em Portugal e as pessoas em Angola não conheciam muito. Viam das publicidades, algumas entravam. Então, mas tu és blogger, não és aquela rapariga que participou nesta publicidade ou naquela? Eu realmente tive um ano que foi um boom para mim, que participei logo em 8 ou 9 e pouco alterei a imagem, o que fez com que as pessoas reconhecessem. Mas eu não fui muito bom exemplo nesse caso. E até tenho uma amiga blogger que me dizia: mas Maria, poça, o teu blog é tão bom, por que não uma abertura? E é verdade, ultimamente é que eu já tenho estado a juntar entre Lisboa e Luanda, fazendo as duas capitais onde cresci,
E tentando fazer uma interação, porque eu fazia isso, mas era com os meus amigos e as pessoas à volta. Olha, hoje vou-te ensinar a pôr um turbante. Em África come-se isso, faz-se isto. Nós temos este costume, que até é parecido porque fomos colonizados, não é, por Portugal, e acabamos por ir buscar certas coisas, hábitos de trabalho, até por sermos... Portugal é um dos países mais quentes da Europa, ou seja, acabamos por ter coisas em comum, pontos em comum, mas eu não tenho feito bem essa interação. Porque cresci cá, em Portugal, e o que é que acabou por acontecer? Desliguei-me um bocado de África e, como me desliguei, senti-me um bocado culpada. E o que é que eu fiz? Fui buscar todo aquilo que as raízes tinham, não é? As minhas raízes africanas, e transportei-as para o blog. E também porque eu senti muita necessidade de partilhar com as pessoas a ideia de que nós somos uma comunidade grande cá. A comunidade africana, na Europa toda, é uma comunidade grande. O que é que nós precisamos? Precisamos também que publicitem um bocado mais as coisas que são nossas. O nosso cabelo é diferente, a nossa pele acaba por ser igual, mas precisa dos mesmos cuidados que uma pele branca necessita, ou seja, em termos de protetores solares, em termos de hidratação. Tudo isto eu vou buscando no blog. Falo mais sobre a pele, porque o castanho puro mesmo, castanho Diz puro, muito, não é? diz muito. É o tom de pele, é a necessidade de que a África está no mundo não só economicamente. Nós não servimos só para poços de petróleo e diamantes. Nós somos um povo muito, muito, muito rico, rico em cultura. Não quero ser muito polémica, mas há quem diga que o berço da humanidade está em África. Exato. E nós sabemos, a escrita no Egito, quando eu digo África, Não portanto, apenas falo todos os chamada países. África Negra, mas... Exatamente, todos os países de África. Ou seja, por isso é que eu fui buscar um pouco mais sobre a África e fazendo a interação de que a história ligada à moda. Esta saia usa-se, mas de onde é que veio esta saia? Quem fez essa saia? Porque nós, no mundo, muitas vezes esquecemos da gratidão. E quem diz que, por exemplo, eu tenho uma grande gratidão pela Coco Chanel. Chanel deixou clássicos imbatíveis na moda. E faço questão que Coco Chanel e Yves Saint Laurent sejam criadores que não morram. Claro que não vão morrer porque deixaram marcas muito, mas vamos voltar para Chanel. Atualmente temos o Karl Lagerfeld a trabalhar para a Chanel. Ou seja, Coco Chanel acabou por ser a marca que o Karl Lagerfeld faz. Mas não, a senhora existiu e deixou-nos um grande legado em termos de moda. Yves Saint Laurent, Marc Jacobs, já não, pronto, apesar de já ter a sua marca, já trabalhou para Yves Saint Laurent ou outros criadores que surjam. Ou seja, as pessoas identificam-se, acabam por se identificar com o presente, não tanto com o passado. Um pouco o passado. E é nesse sentido que eu gostaria e vou buscar um bocado o passado para trazer ao presente e para que estas pessoas também não fiquem no esquecimento, que é difícil, mas há sempre os mais distraídos. E falando um pouco do passado associado à moda, neste momento, já falamos também, já introduzimos este tema, os próprios panos africanos também estão na moda. Sem dúvida. Em primeiro lugar, pergunto se as pessoas conheciam os panos africanos, os vestidos africanos, principalmente aqui em Portugal. Qual a sua opinião em relação a isso? E o porquê neste momento, toda a gente estar a trabalhar com panos africanos? Nos panos africanos, as pessoas conheciam, mas era de amarrar o bebê às costas. Exato. Era sempre, e viam. E muitas vezes os turbantes eram ligados a chefes, a curandeiros, ou vamos buscar também o Brasil, que tem muitas raízes africanas. Os turbantes eram vistos para as mães de santos, que faziam aquelas coisas para Iemanjá, para a praia. Nunca como moda. O que eram vistos sempre eram as ditas fitas do cabelo, que muita gente chamava turbante, mas... Há a bandolete chamada turbante e há o turbante africano, o turbante que lá está, Yves Saint Laurent também eternizou nos seus desfiles e o turbante mais conhecido, que é o turbante que leva a joia em cima, que temos pessoas como Brigitte Bardot, temos mesmo Grace Kelly, foram as divas, não é? Consideradas mulheres que marcaram o mundo, ou na moda, ou no cinema, ou na política. Ou as primeiras damas, temos Jacqueline Kennedy, peço desculpa, muitas delas usaram os turbantes. Ou seja, os turbantes na moda começou a existir mais na época das divas. Atualmente,
começámos a ver o nosso turbante africano a ser utilizado nas ruas, na moda. Há marcas que só se dedicam a turbantes e têm sido um sucesso. E depois o ir buscar as cores, os padrões africanos. E é engraçado que não se vê só no verão, porque as cores mais garridas no inverno acabam por desaparecer um bocadinho, dando espaço às cores mais escuras. Mas mesmo assim já se começa a adaptar a ideia do que as cores, não é, da samacaca, as cores do pano do Congo, do kitende, o típico casamento guineense que faz o yele, o turbante de casamento, está muito famoso e nós já vemos mesmo pessoas que não têm raízes africanas a usar e é isto que, para mim, a moda vale a pena nesse sentido. E os panos africanos, ou as roupas com panos africanos, podem ser usadas no dia-a-dia? Sem dúvida que podem ser usadas no dia-a-dia. Geralmente usava-se só para cerimónias, não eram roupas cerimoniais. Sim. Hoje em dia, já se pode usar no dia-a-dia? Se pode-se usar no dia-a-dia. Por exemplo, e o que me surpreendeu bastante em 2015, de 2014 para 2015, é que os homens têm usado muito o bubu africano, que era utilizado, que é o kimono, muita gente chama o kimono, não é? Camisa, ou se for um bocado mais comprido, que já é o bubu. O bubu é utilizado em casamentos guineenses. Hoje em dia, nós vimos um boom, apareceu com Chris Brown, e assim que Chris Brown aparece com kimono, muitos foram os jovens que se identificaram. Africanos ou não, todos eles. Temos, por exemplo, uma das criadoras do ano em Angola, Rose Palhares, que fez mesmo o bubu também reinventou, ou seja, a maneira dela, criou a maneira dela e tem resultado muito. As nossas saias, a saia comprida, que é muito cintada na cintura, mas depois abre muito e tufa, não é? Que pelo pano ser tão duro, que é um pano que arma tanto, que no nosso tecido, no tecido africano, resulta muito bem e tem-se visto bastante. As calças também. Há uma marca holandesa que já faz fatos masculinos com o pano africano, todo ele em pano africano. Porque Taibo, e quem surgiu mais com isto em 2011? 2011 não, peço desculpa, em 2013, assim é que é, de 2013, 2014 e agora em 2005, foi o criador moçambicano Taibo Bakar, que tem feito um sucesso imenso. Taibo fez desfiles interessantíssimos em Milão e ele aparece com a ideia do pan-africano, mas como é muito padrão, o que é que o Taibo faz? Corta e põe um pano diferente, ou seja, faz sempre a mistura de padrões. Isto está a mudar agora, porque as pessoas estão a começar a usá-lo integral. Ou seja, eu posso não ser africano, mas o que interessa é aquilo que eu gosto e eu vou aparecer assim e vou vestir assim porque é assim que me apetece. E assim pego no tema deste programa, o que é necessário para se vestir para o sucesso? Para vestir-se para o sucesso, é aquilo que eu tenho dito sempre. Trabalho. Vamos apostar, claro que temos o pano africano, mas eu já passo a explicar. Nós em África usamos muito o nosso fato, o dito não o smoking, mas o fato convencional de trabalho. O blazer, a camisa, a gravata, as calças e os sapatos, não é? O fato completo. E muitas vezes é usado no nosso pano. Por exemplo, as mulheres arriscam um bocado mais, que fazem mesmo as calças iguais ao blazer e depois a camisa neutra e os sapatos neutros. Quando eu digo neutros, é lisos, cores lisas. Por exemplo, um pano cheio de padrões, eu vou pôr um branco, ou uma camisa branca, ou uma camisa preta, ou uma camisa que vá puxar os tons do pano. E o que é que isto faz? Isto vai criar uma harmonia entre o estilo. Mas é importante vestir para o sucesso. Porquê? Desde a entrevista de trabalho até o nosso dia-a-dia, é a nossa apresentação. Adequadas conforme. E já voltamos a esta questão. Mais uma semana, mais uma reportagem, não perca. Afrovundo Projeto, o primeiro álbum a solo do músico são-tomense Tonecas Prazeres, foi apresentado no Dia Internacional da Música, no Espaço Beleza, em Lisboa. Eu consegui juntar amigos e músicos que me trouxeram essa chama, essa força para poder chegar aqui e fazer aquilo que sempre eu quis fazer e que já estava nas minhas aspirações há uns anos, essa parte, né? Que era ter um disco, um álbum, com as músicas que eu queria gravar e assim aconteceu.
Prazeres convidou vários músicos do espaço lusófono que partilharam com ele o palco do prestigiado e conhecido Espaço da Cultura Africana em Lisboa. Sempre um prazer partilhar música com amigos e que são também músicos dessa qualidade, não é? E como participei no álbum, fiz questão de estar aqui presente no lançamento do mesmo. Para além dos países que são naturalmente irmãos, existe uma relação pessoal com Tonecas já bastante antiga e não podia ser de outra forma, tanto mais que participei com toda a entrega, com todo o amor na criação deste bebê que é o novo álbum do Tonecas. Luís Represas, como é que surgiu a oportunidade de trabalhar com Luís Represas? O Luís foi através de uma amizade de muitos anos a essa parte. Como é uma pessoa muito simples, é uma pessoa que está habituada a fazer isso, é uma pessoa que está muito ligada a ritmos africanos, ritmos cubanos, desde miúdo. Ele tem uma abertura muito grande para a cooperação, para a troca de experiências. Não foi difícil, quer dizer, foi com muito grado que ele veio. E o resultado está aí dele ter vindo cá e ter cantado duas músicas, ter estado connosco. O Tonecas está de parabéns, sobretudo, mais do que o concerto ainda é o lançamento do seu primeiro trabalho discográfico. Portanto, é tudo um conjunto de coisas que vem a fazer com que realmente a coisa se tornasse agradável. O Tonecas conseguiu fazer versões, conseguiu fazer uma fusão entre os temas de raiz de São Tomé e Príncipe com outras sonoridades como o jazz, o reggae, por aí afora, e foi uma viagem muito boa este concerto. No Afrovum, projeto de Tonecas Prazeres, estão temas clássicos como Gandu e Madumé, entre outros. Cá na diáspora, sinto-me como se estivesse lá na terra. O Tonecas é a pessoa que mais nos brinda na diáspora. Eu adoro Tonecas e gosto da música santomense. Gostei muito, achei que foi bom porque foi variado, teve vários artistas de várias nacionalidades, os músicos eram muito bons, parabéns. A música de São Tomé e Príncipe conheço pouco, não conheço muito, mas eu já conheço Tonecas há muitos anos, há alguns anos, e tenho ouvido cantar e gosto de cantar. E gostei do espetáculo, gostei do conjunto de músicas que foram tocadas e espero que ele continue a ter muito sucesso e que apareçam mais discos dele. Afrovum, projeto de Tonecas Prazeres, mistura ritmos de São Tomé e Príncipe com influências musicais de outras paragens. E voltamos à conversa com a nossa convidada e, de facto, estávamos a abordar uma questão bastante importante. É importante estarmos vestidas de forma adequada a cada ambiente em que vamos estar presente. Portanto, estava a falar do local de trabalho. Como é que se deve estar vestido para o local de trabalho ou para uma entrevista de trabalho? Em termos vamos separar por sexos. Senhoras, sutiã a aparecer e decote nunca para uma entrevista de trabalho. Nós vamos trabalhar, não vamos mostrar os nossos atributos físicos, vamos mostrar aquilo que sabemos fazer. Muita gente me pergunta, mas Maria, tudo bem, mas eu não gosto de ir de qualquer maneira. Mesmo por isso, vamos tentar apostar em cores sóbrias, vamos apostar nos castanhos com os beges, o fato escuro é sempre uma boa opção. É engraçado que eu tive um chefe meu que até a cor da gravata influenciava para ele. Lá está ela que pertence ao clube não sei quantos, eu não gosto disso. Ou seja, vamos tentar buscar cores mais neutras. A linguagem não verbal que é muito importante. Mas eu digo sempre às senhoras, a saia lápis, uma camisa e o blazer, e eu continuo a dizer, o blazer é sem dúvida a peça mais importante para quem vai trabalhar. Porque
mesmo a sexta-feira, que é o dito dia menos formal, convém sempre usar um blazer, é o nosso local de trabalho. Quando nós queremos mostrar, que já tive uma pessoa que me disse, mas eu comprei esta peça tão gira, tenho as costas à mostra, vou usá-la hoje. Assim, atenção, mas é o teu local de trabalho. Usa, veste o blazer, quando saís do trabalho tiras o blazer e lá podes mostrar as costas à vontade. Ou seja, convém sempre ter uma postura harmoniosa em termos de roupa, em termos de postura mesmo no trabalho. A roupa influencia, sem dúvida. E depois também depende do próprio local de trabalho, não é? Do próprio local de trabalho. Este estilo será mais para um escritório, certamente. Para um escritório. Mas muitas vezes, mesmo que não seja um escritório, a entrevista de trabalho convém sempre, seja moda, seja medicina, qualquer que seja o trabalho, a entrevista de trabalho convém sempre levar uma roupa formal. Os sapatos, evitar os saltos muito altos. Neste ano, não de 2015, mas 2014 e 2015, apareceram os ditos sapatos slippers. Faz um bocado a ideia, dá um bocado a ideia dos chinelos de quarto, mas transformados em sapatos. Tem-se visto muito. Os sapatos de berloques, ou seja, mesmo os sapatos, a marca que se tem afirmado muito em termos, em termos formais, a Melissa, que é uma marca que nós vemos muito no dia-a-dia, é bom se nós levarmos um sapatinho um pouco mais alto, temos sempre umas sabrinas na mala que permite mudar. Os senhores, depois do trabalho, porque muitos se queixam, mas os sapatos de fato incomodam-me tanto. Incomoda-me. Vamos pôr uns ténis mais informais na mala. Depois disso até podemos combinar, porque quando se leva, por exemplo, umas calças caqui ou umas calças de sarja, podemos perfeitamente ter uns sapatos diferentes na mala e saber combinar, tirando o blazer e tirando a camisa para fora e calçando os ténis, já estamos prontos para o dia-a-dia. Combinar o conforto com a boa apresentação? Sem dúvida, sem dúvida. E muitas vezes o conforto é aliado a marcas de luxo. Muitas vezes as pessoas têm essa ideia, que para mim é uma ideia errada. Atualmente já surgem marcas que são ditas marcas de médio escalão. As marcas de médio escalão já oferecem conforto. As grandes superfícies comerciais em termos de moda, não é? As prêt-à-porter, estamos a falar em Zaras, estamos a falar em Massimo Duttis, tudo o que seja assim mais executivo já são marcas um bocado mais caras. Mas lá está. Se calhar vamos investir nos bons sapatos que nos durem muito tempo e que nos permita conjugá-los em diferentes ocasiões para nos sentirmos confortáveis, porque é muito mal trabalhar desconfortável. Sem dúvida que é. Afeta o nosso trabalho, o nosso humor, tudo. Exatamente. E para as senhoras, o salto é obrigatório? O salto não é obrigatório, até porque tem surgido um estilo que muita gente fala mais adaptado a calças de ganga, mas eu prefiro adaptá-lo mais ao fato, àquilo que Yves Saint Laurent chamou less smoking. O fato de senhora que Saint Laurent criou para provocar a ideia de que a mulher também se pode afirmar. Depois da Segunda Guerra Mundial, a mulher surge no mundo do trabalho como uma força, não é? Uma mão forte, a medir quase forças com o marido que saía de casa para trabalhar. Atualmente eu também já fumo, atualmente eu também já uso o fato, não é? Um less smoking, que é o estilo boyfriend. O boyfriend não existe só em calças de ganga, o boyfriend existe também em traje formal, em fato e gravata. Quando nós falamos em boyfriend, é a mulher usar um fato de homem, mas adaptado para a mulher. Usa gravata, a mulher pode mesmo sair, e saiu numa das galas dos Oscars, se não me engano, não me lembro se foi os Oscars ou os BAFTAs, que aparece a Angelina Jolie de fato, tal como o marido, Brad Pitt, não é? Mas só que com o laço desapertado. E nesse ano foi um boom. Vimos, por exemplo, Karina Barbosa em Angola, que no mesmo ano surge com o smoking, tal e qual. As tendências surgem também um pouco assim, não é? As tendências surgem assim. Os artistas e aí toda a gente usa. É verdade, é verdade. E nesses casos é permitido usar ou um salto mais baixo ou mesmo um salto raso. As mulheres baixas que têm mais complexo em usá-lo, é uma peça que fica bem também. É uma peça que fica bem com um salto raso, mas se conseguirem suportar um salto alto no dia-a-dia, por que não? Quem o faz muito bem é Victoria Beckham, sem dúvida. A Victoria usa os heels, não é? Os saltos altos, e fideliza-se quase a Christian Louboutin, que tem surgido com modelos muito interessantes, tanto altos como baixos, formais, informais, e dá para conjugar tudo um pouco, sem dúvida que dá.
Em relação também há um pouco, não sei se será mito ou não, em relação às senhoras mais altas ou mais baixas, que tipo de roupa devem usar? Porque dizem que há vestidos que não podem ser usados por pessoas mais baixas. Qualquer mulher pode usar um vestido e ficar elegante? Qualquer mulher pode usar um vestido e ficar elegante. Eu digo que sim. Pode e deve, não só por ser a minha peça de roupa favorita, mas temos de ver, é uma coisa, tamanho. Minhas senhoras, vamos respeitar o nosso tamanho. Se eu visto um XL, atualmente temos marcas, temos a Helena Miró, temos outras marcas, temos a H&M mesmo, que é uma marca, não é, menos, não tão cara, mas que já faz uma parte para uma mulher plus size, como se chama. É tudo uma questão de tamanho. Havia, por exemplo, o mesmo mito em relação aos macacões. Os macacões não ficam bem nas baixinhas. Sim, vamos pôr um cinto para alongar a silhueta, para apertar mais aqui, mais ali. O que faz é a dica que é como a pessoa usa a peça. Vestidos, sim. Vestidos para trabalho, sim. Sempre muito, muito, muito a roçar o joelho ou um bocadinho abaixo do joelho. Porque é o que eu costumo dizer. A perna da mulher, parecendo que não, é das coisas mais sensuais. E se nós soubermos usar com inteligência, isto é, usar para não chocar. Sim, senhora, eu vou usar uma saia um pouquinho mais acima do joelho, porque vou trabalhar. Um pouquinho mais abaixo. Temos saias muito bonitas de cinta subida, que podemos conjugá-las com os cintos, com os vestidos passa-se exatamente a mesma coisa. Vamos conjugar com um cinto, vamos tirar um cinto, vamos pôr um cinto, vamos pôr um salto, vamos tirar um salto. Tanto na mulher baixa como na mulher alta fica perfeito. Fica perfeito. E é obrigatório uma peça preta sempre no guarda-roupa? Essenciais. Preto, branco e básicos. São os três conceitos principais na moda. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que visto muitos básicos. Identifico-me, gosto mais de minimal, fujo muito a cores muito berrantes, gosto mais do preto, do branco, castanho, bege. Eu gosto de cores sóbrias. Mas a maior parte das pessoas precisa, e principalmente quem tem muito padrão, muita cor, convém usar sempre peças lisas. Para trabalho, as roupas escuras são as mais adaptadas, porque elas dão confiança, dão seriedade, passam essa imagem. Mesmo uma falha que eu tenho visto em termos de trabalho são os cortes de cabelo. É preciso ter muito cuidado, o cabelo, a maneira como se usa, as cores. Porque há muita gente que ainda vive naquela ideia. Nós não estamos... Quem vive na Holanda, quem vive na Alemanha, países um bocado mais liberais em termos de trabalho. Nós, por exemplo, saímos à rua e vemos um polícia de cabelo comprido e brincos. Em Portugal é impensável. Porquê? Porque isso são sempre as coisas que se associam à marginalidade. Todo este tipo de coisas nós devemos ter cuidado para não cair em erro em termos de trabalho. Mas neste caso não estaremos a perpetuar estes estereótipos? Estereótipos hão de existir sempre, e mentalidades mudam-se com o tempo. Com certeza que estas gerações que têm surgido já têm mudado. Nunca ninguém pensou que poderíamos ter um fato além do preto ou do azul escuro ou do cinza. Atualmente já se vê os laranjas. Nas mulheres vê-se fatos integrais cor-de-rosa. E vão trabalhar assim. Antigamente não se usava. Ou seja, nós rompemos padrões, não à força, mas com jeito. E as coisas devem ser feitas com jeito para não chocar muito. Nós vivemos em países com religiões muito focadas e muito divididas. Devemos respeitar. Por exemplo, a mulher árabe é uma mulher que toda a gente diz, coitadinhas, burcas o dia todo. Atenção que embaixo da burca vê-se muito Chanel. Exatamente. Elas usam para sair à rua, mas dentro de casa vestem-se tal e qual como nós. Ou noutros sítios vestem-se tal e qual como nós. Mas lá está, a cultura delas não permite. A nossa cultura é um bocado difícil porque a cultura africana acaba por ser muito liberal. Em certos países da África acaba por ser muito liberal. Liberal até demais, porque a mulher africana arrisca um bocado mais em termos de padrão, arrisca um bocado mais em termos de cores, arrisca mais em termos de roupa. E nós somos vistas como mulheres muito ousadas. E ousar é aquilo que eu costumo dizer. Provocante, mas não menos elegante. E é importante manter essa postura. Com certeza. E com este slogan terminamos o nosso programa. Provocante, mas não menos elegante. Sem dúvida. Muito obrigada, Maria, por estas dicas que nos deu. Muito sucesso também para o seu blog e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Muito obrigada.
Já a seguir não perca a nossa agenda da semana, fique atento. Conhece esta embarcação? Foi concebida para atender às características do rio Kwanza, de forma a navegar em segurança nas suas águas pouco profundas, o ideal para um passeio bem interessante. Visite São Tomé e Príncipe e delicie-se com a sua gastronomia rica e variada. Vai ver que vale a pena! Espero que tenha gostado das nossas dicas. Hoje ficamos por aqui. Passe pelas nossas redes sociais e reveja todas as emissões. Já sabe, o meu nome é Biguel Tini Cosme e esta é a STP TV, a sua nova televisão.